Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês, falando sobre como comprar um carro com mais de 10 anos de uso. Vou dar várias dicas de que você deve olhar um carro que tenha mais de 10 anos de uso. Estou aqui com o Ford Focus, ano 2008, que agora em 2020 está com 12 anos de uso. Então, através dele, vou dar várias dicas que servem também para comprar carros mais velhos, mas também muitas dessas dicas servem também para carros até seminovos. Então, vamos lá para essas dicas. Primeiramente, vamos começar pela pintura do carro, onde vamos procurar por ralados, pequenos amassados e até mesmo riscos profundos. Não que isso desabone, mas precisamos saber se teremos custos a mais após a compra do veículo, e usar esse custo a mais para abater no valor do carro e conseguir um bom desconto na negociação. Depois, vamos procurar pontos de repintura. Para isso, analisamos diferenças na cor, ponto fosco ou pontos com pouco brilho, ondulações indicando o uso de massa plástica em excesso e até escorridos de tinta indicando serviço mal feito. Outro ponto é checar se todos os vidros do carro são dele mesmo, e também conferir a numeração do chassi nos vidros. E por que isso tudo? O carro pode ser roubado e ter sua numeração adulterada, ou mesmo pode ter sido capotado ou sofrido algum acidente muito grave, onde os vidros foram substituídos. Agora, é normal o para-brisa ter sido trocado, por questões de batidas de pedra, entre outros. Mas não é normal o carro ter mais de um vidro trocado, e se tiver, atenção, pode indicar problemas. Agora vou dar uma dica que nenhum canal jamais disse. Nos vidros existem alguns pontos de identificação, que ajudam a identificar se o vidro é do carro mesmo, e até mesmo a data de fabricação do vidro. Pegando o para-brisas, você pode ver que ele tem o logo Ford. O dot dele vem seguido do M02, que indica para-brisas de 6 mm sem degradê. A sigla AS1 indica que é vidro de visibilidade principal do carro, por isso acima de 75% de visibilidade. Agora tem dois pontinhos, um acima do símbolo de porcentagem e outro logo abaixo. Esses dois pontos indicam ano e mês de fabricação, segundo tabela que vou deixar na descrição do vídeo. Agora, esse vidro é fabricado na Argentina, então existem alguns pontos de identificação que somente são utilizados na Argentina, diferentes dos pontos de identificação dos vidros fabricados no Brasil. No vidro lateral, o M11 indica vidro de 6 mm, e a identificação AS2 indica que é vidro de visibilidade secundária, por isso 70% e não 75%. Mas o importante mesmo não é saber a data, é observar se os dados coincidem em todos os vidros, o que indica que se os vidros são do carro mesmo. Agora voltando à pintura. Uma dica que dou para auxiliar na identificação de diferenças de pintura é pegar uma folha sulfite e fazer um corte ao centro. Depois use ela colocando no encontro das partes do carro, como estou demonstrando. Assim, você consegue identificar com mais facilidade as diferenças de pintura entre uma peça e outra, caso exista. Mas não fique muito preso a isso, pois muitos pintores automotivos costumam fazer a técnica de puxar a pintura. Mas o que é isso? Essa é a técnica de pintar um paralama, por exemplo, e puxar para as portas, fazendo tipo um degradê para disfarçar a diferença da cor. E para tentar pegar esse tipo de serviço, coloque o carro no sol e acompanhe bem de perto toda a carroceria do carro, tentando identificar pontos que possam existir diferenças na pintura. Nesse carro em específico, existe uma repintura no para-choque traseiro, apenas. E não pela tonalidade, mas consiga identificar pela diferença de textura da peça. Agora também fica atento à marca do pneu. Eu costumo fugir de carros que usam pneus Xing-Ling ou remoldados. E por que eu adoto esse procedimento? Porque se o antigo dono economizou nos pneus, que são itens de segurança, com certeza economizou na manutenção do carro como um todo, deixando de trocar o óleo nas quilometragens corretas ou até mesmo deixando de fazer manutenção, que seria importante para o bom funcionamento do veículo. Agora só uma pausa para um ponto bem importante. Quando você for comprar qualquer carro, você deve ter muita atenção com relação à estrutura do carro, principalmente se ele sofreu colisões que abalaram a estrutura do carro. Procure observar os pontos de solda da frente do carro, observando se existe uniformidade na calefatação do carro para saber se são originais de fábrica ou não. Na traseira, você vai adotar o mesmo procedimento, observando bem a junção da caixa de estepe, também observar
o painel traseiro, a integridade dele, os pontos de solda, a calefatação e no assoalho do porta-malas, se realmente não existe nenhum sinal de tentativa de desamassar. Em partes críticas, podem indicar colisões mais fortes. Observe também os espaçamentos das portas, se existe uma uniformidade entre eles, e se os espaços são os mesmos em uma porta e outra. Observe também muito bem o capô e o porta-malas, se os espaços entre o capô e o paralamas estão bem proporcionais, e se tem indício de troca da peça. Outra dica importante é olhar os pontos de corrosão. Olhe nos pontos mais comuns, como a caixa de rodas e a caixa de ar do carro, onde costuma acumular sujeira e até mesmo infiltração de água por ali. E uma atenção muito especial, principalmente no assoalho. Olhar o carro por baixo, verificar se não existe pontos de corrosão e nem marcas de reparo ou emendas de solda no assoalho. Isso é bem importante ser observado. Essa dica ela é válida para carros com mais de 10 anos de uso ou para carros que circulam muito em regiões de litoral, porque com 10 anos de uso ou mais, os carros já começam a aparecer os primeiros pontos de corrosão, e nesse ponto você deve ter atenção quando compra um carro mais velho. Observe a quilometragem, nesse caso 116.446, até condizente com o ano do carro. Observe também como está o estado do volante, se está soltando, esfarelando ou liso demais, se os pedais estão condizentes com a quilometragem do carro, manopla do câmbio, que se não está com excessivo desgaste, os bancos, se não possui desgaste, principalmente nas laterais, onde o entrar e sair do carro pode causar danos. Agora, apenas uma observação é que esse carro apresenta desgaste nos puxadores de porta, o que é normal para um carro dessa idade. Muitas pessoas saem com as chaves nas mãos ou até mesmo a gordura da própria mão vai danificando com o tempo essas partes do carro. Também é importante testar o funcionamento de todos os vidros, travas e outros itens elétricos que o carro possa ter. Como esse é um carro mais básico, poucos itens devem ser analisados, mas observe também o funcionamento dos faróis, luzes do mesmo. Agora, finalizando, vamos à parte mais crítica, que é a análise do motor. Mas nessa parte vamos nos ater somente a escutar e checar fluidos. Primeiramente, fazemos uma inspeção visual, olhar o estado geral do motor em busca de gambiarras, olhar o líquido de arrefecimento, porque através dele dá para ter uma boa ideia de como o antigo dono cuidava do carro, dando a devida manutenção ou não. Olhar também o fluido de freio, se está muito escuro, está perto da hora de trocar, se também está no nível correto, não está muito baixo. Esse ponto também pode denunciar a histórico de manutenção do carro. Fluido de arrefecimento muito sujo e reservatório todo opaco indicam que a manutenção nessa parte do carro estava sendo negligenciada. E, se possível, também olhar discos e pastilhas. Olhe as coifas da homocinética, nesse último ver se existe rasgos, vazamentos de graxa. Olhe também se existe raspados por baixo da carroceria do carro, checar as borrachas de vedação, e nesse caso apenas uma borracha de vedação está ressecada, as outras estão tudo ok. Feito tudo isso, vamos ligar o carro e fazer a última verificação. Procure escutar o carro em marcha lenta, preferência com ele frio. Escute se existe batida de válvula, indicando problemas nos tuchos ou barulho metálicos vindos do motor. Carros com mais de 10 anos normalmente não possuem acelerador eletrônico, o que facilita muito escutar o motor. Se esse for o caso, acelere e solte repentinamente a aceleração. Nesse momento, dá para escutar se o motor raja ou algum barulho metálico vem do mesmo. Depois, cheque no escapamento se existe vestígio de óleo ou fuligem. No caso desse carro aqui, apenas água mesmo, que é normal do combustível. Espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. E se assistiu até aqui, é porque gostou do vídeo. Então deixa seu like aí, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que é apaixonado por carro.